Vamos falar agora sobre a diferença de uso, abuso e dependência. Uso, qualquer consumo. Então, se um dia você tomou uma cerveja, você já é um usuário, né? Nem que seja ocasional, esporádico, experimental e assim por diante. Então, uma pessoa que chegou a fumar uma vez maconha, ela é um usuário. Isso pode progredir ou não. E quando progride para o abuso. O abuso é um uso já nocivo e associado a algum tipo de problema. Então, muitas vezes, o alcoólatra que já está se embriagando toda sexta, sábado e domingo, já tem um problema dentro de sua casa, já tem dificuldade de na segunda-feira ir para o trabalho e muitas vezes chega com ressaca, já está tendo um problema significativo na sua vida. Mas ainda não é um dependente. Ele pode, até o abuso, pode se frear o carro, dar ré e voltar e consumir menos, né? Então, até a hora do abuso, você consegue inclusive reduzir danos, você consegue entrar com um processo de controle do uso. Agora, quando você passa para a dependência, é um consumo sem controle e com problemas reais à saúde social, à saúde física, à saúde dos seus relacionamentos, dos seus comportamentos e assim por diante. Então, quando se trata da dependência, já é um processo de doença, né? Onde a doença já se instalou. E exatamente aí a gente fala muito da abstinência completa. Porque uma vez dependente para o resto da vida. A gente usa de forma coloquial até o processo de dizer que o que é cozido não fica mais cru. Aí você pode se espantar e falar assim, nossa, será que eu tenho alguém na minha família com esse problema? Não. Normalmente é que não, porque 90% da população vai ficar entre o uso e o abuso, né? Apenas 10% no caso do álcool e 4,5% no caso da droga vão chegar a um processo de desenvolver sua dependência. Todo mundo pergunta nessa hora, né? E a pessoa que bebe só final de semana? Esse pode já estar num abuso, sim, né? E esses conceitos passam uma ideia de continuidade. É sempre assim? Uma pessoa pode começar no uso, depois... Não, alguns vão do uso para o abuso e não vão para a dependência. Outros podem ir do uso para o abuso e parar antes mesmo dos principais prejuízos, mas, como eu disse anteriormente, uma vez que você chegue na dependência, aí verdadeiramente a doença se instalou. Qual é a fronteira disso, Fabrício? Infelizmente não existe, né? A gente vai falar daqui a pouco dos critérios diagnósticos da dependência química e você vai ver que não é um sinal, é um conjunto de sintomas e sinais. Não existe, né, um processo determinante. Apenas isso vai me fazer me tornar dependente. Não. Eu brinco que eu até gostaria de saber, né? Eu poderia chegar para uma pessoa e falar assim, beba 30 anos, 5 meses e 2 dias que você não se tornará dependente. Só que quando você percebe, já se tornou. A linha é imaginária, né? E não existe um fator único. Existe, na verdade, um conjunto de sintomas e sinais. Dentro desse processo, como que é o uso, o abuso e a dependência em relação aos problemas sociais, físicos da vida? Você imagina que uma pessoa sem problema e sem dependência é um usuário, né? Quando ela sobe no sentido dos problemas, já tem problemas, mas ainda não tem dependência, é um abusador. Quando ela passa para ter problemas e já ter dependência, esse é o dependente químico. Agora tem um outro quadrante aqui, que é ser dependente sem problemas. É impossível, né? Uma pessoa, ela
por mais que ela utilize a droga num processo durante muito tempo de abuso, mas a partir do momento que ela passa a ser um dependente, há uma grande certeza de que problemas ocorrerão. Como, Fabrício? Vou lhe explicar. Pegaram aquelas pessoas que já estavam há mais de 15 anos na Cracolândia e fizeram uma grande pesquisa, né? Acompanharam essas pessoas durante esses 15 anos e viram que 33%, ou seja, um terço, morreu pela violência. Então a droga pode destruir pela violência. Violência por quê? Pelo uso, pela ilegalidade, pelo tráfico, pelas dívidas. 33% pela cronicidade da droga. O que significa isso? A droga impactou na saúde do elemento, na saúde da pessoa. Ela teve problemas físicos, mas ela prejudica principalmente 2 órgãos vitais, que é fígado e cérebro. E os 2 não se regeneram, né? E 33%, um terço, parou de usar. E parou como? Né? Devido à gravidade da doença, conseguiu ir para um grupo, ir para uma igreja, ir para um processo de tratamento, ou casou, ou foi embora, de alguma forma, nesse processo. Então, eu até brinco quando eu estou falando com os dependentes químicos, que se você não tiver um fígado de ouro e um cérebro de prata, ou vice-versa, a droga vai lhe trazer problemas sérios e você precisa entender que esse é um processo que acontece dentro da própria dependência química. Porque vou falar de novo, uma batata cozida, depois de cozida ela não fica crua de novo. Esta linha é muito tênue. O dia que eu consegui perceber que a droga estava me prejudicando, eu já tinha passado dessa linha, né? Eu simplesmente aos 21 anos tentei parar de usar e não consegui, né? E passei dos 21 aos 23 anos usando droga mesmo contra a minha vontade. As pessoas não acreditam, mas eu entrava na boca chorando. Não queria mais aquela vida, não queria mais de forma alguma me matar daquele jeito, mas o processo de tentar parar pelos meus próprios recursos foi impossível. E foi necessário a intervenção da minha família. Foi necessário que minha família me provocasse para um processo de internação e que, se eu não fosse, ela iria me internar de forma involuntária. Me deram um prazo e exatamente depois de um mês e pouco, eu me rendi e pedi ajuda, né? E exatamente no dia 29 de abril de 1995, eu fui internado e, graças a Deus, até hoje, eu não faço uso de nenhuma substância. A internação, a intervenção da minha família foi necessária, porque senão eu morreria. Muito obrigado.